Olá, sejam bem-vindos. Estamos a conversa com Lícia Pinheiro sobre a viagem astral ou a saída do corpo. Lícia, no bloco anterior estava a falar vamos dizer, de para que serve esse tipo de experiência. E você fala na questão do autoconhecimento. Portanto, a saída do corpo estudada dentro da Conscienciologia vai se chamar de projeciologia. Portanto, como é que eu vou, saindo do corpo, me conhecer melhor? Como é que funciona? Isso é interessante porque podemos fazer uma analogia. Então, saindo de mim, que eu posso, então, entrar mais dentro de mim mesma? Até certo ponto não é? Por quê? Veja bem, se nós não somos, se admitimos que não somos só esse corpo físico, se admitimos que, então, não existe só essa realidade material, só aí, vamos parar por aqui, essas duas premissas. Então, se eu for estudar a mim mesmo, só numa perspectiva de corpo físico ou de dimensão material, eu já começo a reduzir muito a minha pesquisa. Se eu, então, admito que, então tá, eu sou uma consciência e, enquanto consciência, eu não sou ou não tenho experiência só nessa dimensão material e também não vim dessa dimensão, eu vim de outra dimensão. Admitindo isso, como hipótese, a pessoa já começa a ter esse nível de autoconhecimento mais profundo. Então, para eu me analisar, eu vou precisar ter essa saída ou vou precisar ter uma experiência onde transceda essa matéria, transceda esse corpo físico, para que eu possa realmente ver quem é essa consciência. Trocando em miúdos, se nós pegarmos um aparelho de medicina, nós não vamos conseguir pegar essa consciência, essa alma, esse ego, esse self, anatomizar, dividir, colocar no microscópio e estudá-la. Não tem como. Precisamos estudar de uma outra maneira isso, usar uma outra ferramenta, uma outra metodologia, uma outra maneira de ver. E essa outra maneira de ver, que é o paradigma consciencial, né, que é o que nós adotamos para estudar a consciência, já por aí, essa mudança de metodologia, Heloísa, já muda a perspectiva de análise e aonde eu quero chegar com esse estudo. Então, um autoconhecimento profundo acerca de nós mesmos, a experiência fora do corpo, eu não digo que é o único caminho, não. Mas eu diria, sim, que é uma ferramenta avançada e de muita ajuda, uma ferramenta bem avançadinha, né? Para eu poder me pesquisar. Veja, se eu vendo aqui só essa dimensão e esse corpo físico, eu posso analisar, por exemplo, uma situação familiar, de um problema com o familiar, de um conflito com um filho, sei lá, relações humanas de maneira geral, numa perspectiva só dessa dimensão, só com essa realidade, só essa vida humana. Agora, vamos supor então que a pessoa sai fora do corpo e ela tem a oportunidade de ter uma experiência lúcida. E ela poder analisar essas relações, aquele contexto lá, esse exemplo que eu estou a dizer, e analisar dessa outra perspectiva e perceber que, na verdade, ela não é vítima daquela situação. Que, na verdade, ela foi um dia ou passou um dia por uma situação com aquela pessoa de vidas passadas, onde ela foi, na verdade, o algoz daquilo. E ela pode, então, voltar para o corpo. E aí tem uma outra etapa disso que nós podemos falar, que é a tal da rememoração. Mas considerando que ela volta para o corpo, rememora a experiência, ela pode reperspectivar essa relação mas me diga dela. Uma coisa, é assim, a pessoa que não sabe o que está a passar, não é? E que e pode chegar até vocês e dizer, acontece-me isso assim, e vocês vão catalogar isso como uma experiência de saída do corpo. Porque a pessoa nem sabe, não fez de forma voluntária. O que ela chega contando? Que tipo de situação? Ok. Ou seja, na prática? As mais diversas. Agora, no discurso já dá para ter indícios ali se foi sonho ou projeção. Por exemplo, aquilo que nós falamos. A pessoa está com muita imagem onírica, ela foi só um espectador daquela experiência? Então isso pode ser mais um sonho do que uma projeção. Por exemplo, no sonho não há decolagem do corpo emocional, ou psicossoma, não é o nome técnico que nós damos, não há decolagem. Na projeção, decolagem é o que eles chamam aqui em Portugal de é o descolamento, né? E a pessoa sente isso? Sente isso.
A pessoa, quando algumas experiências, né, não sempre, também não é assim 100%. Algumas experiências a pessoa sente essa descolagem, né, do corpo físico. No sonho isso não ocorre. Um outro fator na diferença aí do sonho e da projeção, a volitação. No sonho não há experiência de voar. Por quê? Porque o sonho ele é simplesmente uma elaboração mental de conteúdos, muitas vezes, do dia a dia, do cotidiano da pessoa. Se a pessoa chega lá e diz que se sentiu voando, o quê? No céu? Ou voando no quarto? Numa paisagem, no quarto, isso é típico de projeção. Por quê? O voar é justamente essa volitação, necessita da saída fora do corpo e a pessoa, ela vê às vezes o ambiente numa outra perspectiva. Isso não ocorre no sonho. Porque veja, o sonho sendo só uma elaboração mental, então não há essa saída, né, do corpo e essa outra perspectiva. Então a volitação é uma delas. E você pode não estar lá no sonho. Exatamente. Você, né? E aquilo é assim, é um enredo que não há lógica na projeção. Aparece uma imagem aqui, daqui a pouco aquilo se dissolve e aparece uma outra. Na projeção não. A lógica, a encadeamento é tal qual nós estivéssemos aqui realmente na vigília física ordinária. E diga uma coisa, quando passa a ser, quando se treina, porque é possível treinar, não é? Sim. E aprender a fazer isso, a gente vai onde quer? Vai onde quer. Por exemplo, há uma técnica no projeciologia que se chama a técnica do alvo mental, que inclusive ajuda as pessoas, e iniciantes principalmente, a terem um foco. Porque uma das coisas interessantes é assim, pegando essa tua pergunta, há uma grande dificuldade das pessoas em terem concentração mental, ter uma atenção em algo, há muitas vezes dispersão. E isso, nas outras dimensões, ou na dimensão extrafísica, como nós chamamos, ou seja, uma dimensão além dessa material, o pensamento é ação na projeção. Então, se há uma falta de concentração mental, de atenção, de foco, a pessoa ela muda muito de ambientes na dimensão extrafísica. Então, esse é, por exemplo, um dos atributos que ela pode, desde já, começar a desenvolver e controlar. E o alvo mental, nesse caso, ajuda a quê? A focar. Então, eu quero, por exemplo, uma técnica, encontrar uma pessoa que mora longe, em uma outra cidade ou em um outro país. Pode colocar como alvo mental. Você veja, o poder da nossa vontade é muito grande. Se eu fosse colocar aqui assim, qual que é a técnica, uma das principais técnicas da saída fora do corpo? A vontade. A vontade. Mas, portanto, eu foco, não é, em alguém, por exemplo, alguém que eu gostaria de encontrar. Que, no fundo, eu vou conseguir que a minha consciência vai encontrar a consciência daquela pessoa? Ou vou ver só aquela pessoa bonitinha dormindo ali no quarto ou qualquer coisa assim? Depende. Você pode... Depende, às vezes, do horário, do que a pessoa está fazendo. Às vezes você pode encontrá-la, às vezes não. Alguns relatos de pessoas que saem fora do corpo e vão ter com outros parentes e vêm. Por exemplo, se é o mesmo horário de dormir, né? Então a outra pessoa também está a dormir, pode encontrar. Agora, há algumas questões aí que o grande obstáculo disso, Heloísa, é a questão da lucidez. Então, nós podemos, por exemplo, encontrar um colega, como já aconteceu comigo uma vez, encontrei uma amiga, ela mora no Brasil e tivemos uma projeção, conversamos bastante. Na projeção? Na projeção, eu voltei, rememorei tudo, sabia que a gente tinha conversado e tal, ela é uma grande amiga minha, e depois nos falamos. E ela então me perguntou, nós nos encontramos? Houve aí qualquer coisa? Eu acho que eu sonhei, né? Ou nos projetamos. E eu falei, não, eu lembro sim que nós nos encontramos. Ela não lembrava do conteúdo da informação. Ela estava com mais baixa lucidez ou não trouxe tanta rememoração daquela experiência. Então isso é muito comum em, por exemplo, amigos, pessoas que têm muita empatia, mãe e filho, casais. Isso é bem comum porque pelo rapport, não é? Pela facilidade da conexão. Né? Obrigada, Alice. A gente vai conversar em outros blocos.